para todos os públicos. Bom dia, meninos e meninas rosarienses da nossa cidade maravilhosa. Estamos de volta, começando mais uma semana, estendo a todos um bom dia e uma excelente semana. Aqui a tia Clemilde começando com mais uma virtual aula de ciências. E a gente vai começar com o nosso projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, falando a respeito do que nós vimos na semana passada. Semana passada nós falamos a respeito das fases da vida, as diferentes fases da vida. Aí falamos a respeito da nossa infância, da adolescência, da fase da vida adulta e também da fase da velhice. Hoje nós vamos estudar a respeito dos direitos em todas as fases da vida. Quais são os nossos direitos que nós temos? Mas antes, eu quero dizer para vocês, nós aprendemos na aula passada a respeito das duas etapas que nós experimentamos ao longo da nossa existência. A primeira etapa, a fase do nascimento, a etapa do nascimento, e a segunda etapa, a etapa da morte, quando nós encerramos o nosso ciclo de vida. E aí nós falamos a respeito das fases da vida dividida em 4 etapas. Como eu mencionei, a infância, a adolescência, a fase da vida adulta e a fase da velhice. Hoje vamos pegar essas fases todas e vamos saber quais são os nossos direitos. Nós temos direitos? Temos, mas nós também temos deveres. Mas hoje nós vamos falar apenas dos nossos direitos em todas as fases da nossa vida, tá certo? Isso é importante? Com certeza, é importante nós sabermos quais são os nossos direitos, pois em todas as fases da nossa vida as pessoas têm direito de garantir o seu bem-estar. E aí, para isso, nós precisamos conhecer o ECA. Você já ouviu falar do ECA? Você sabe o que é o ECA? Pois nesse momento é importante porque ele vai falar dos nossos direitos. E quando nós temos direito, é muito bom nós nos apropriarmos dele para garantir a nossa dignidade e o nosso bem-estar. Então, o que é o ECA? ECA é uma sigla cujo significado diz Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que é um estatuto? O que é o ECA em si? Vamos lá, vamos conhecer. E o que é o ECA? O ECA é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Portanto, também é um marco regulatório dos direitos humanos das crianças e do adolescente. É um marco regulatório, é algo que vem nos garantir juridicamente que nós temos direitos à proteção, direito a uma série de coisas que vem regulamentado nesse conjunto normativo. Ele é um marco regulatório porque ele teve um início. Ele é um marco regulatório porque ele rege, ele vai regular, ele vai expressar leis, essas normas, essas regras em forma de lei. E quando nós falamos de lei, nós falamos também de execução. Então, portanto, nós vamos conhecer quais são os nossos direitos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi criado no dia 13 de julho de 1990, portanto, tem mais ou menos aí vai fazer 31 anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto trazendo para nós a garantia da integridade física, da integridade moral da criança e do adolescente, ok? Muito bem. No seu artigo de número 4, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer assim para nós, olhe na tela: é dever da família, da sociedade, do poder público assegurar à criança, a toda criança e ao adolescente, com absoluta prioridade a efetivação de seus direitos. Portanto, no artigo 4, a absoluta prioridade dos seus direitos estão garantidos. Eles estão efetivados. Você precisa conhecê-los para que possa reivindicá-los. E nesse segmento, nesse sentido, nós precisamos agora compreender quais são esses direitos fundamentais que a criança e o adolescente possuem, registrado nesse documento normativo que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá, quais são os direitos fundamentais?
A criança e o adolescente, ela tem direito à sobrevivência. Quando nós falamos de sobrevivência, nós estamos falando do direito à vida, do direito à saúde e do direito à alimentação. Porque toda criança precisa estar assegurada a sua existência, precisa de um local para seu nascimento, precisa ter um hospital que garanta esse nascimento com qualidade, com segurança e de forma gratuita, pois isso está no Estatuto e na forma da lei. A criança precisa e tem direito à alimentação. Qual é a criança que sobrevive com fome? Que passa fome e vai sobreviver? Então, o direito à alimentação, o direito a uma qualidade de vida é aqui assegurado dentro desse estatuto. Ou seja, o direito que você tem de sobrevivência, de viver, de ter saúde e de ter condições qualitativas para a sua vida. Qualidade de vida. Muito bem. Portanto, nenhuma criança deve permanecer em estado de coação, em estados de violência, de agressividade, pois ela tem direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. A própria Constituição diz isso, que nós temos direito à vida, e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem reforçando esse direito. Direito a uma assistência hospitalar, direito a uma família, direitos a ser bem cuidados, bem tratados, pois isso está assegurado nesse documento normativo. E também a criança, no que tange ao desenvolvimento pessoal e social, ela tem direitos sustentados não somente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também com outros documentos normativos, tá? E aqui no ECA vem dizendo o seguinte para nós: toda criança tem direito à educação, tem direito à profissionalização, tem direito à cultura, tem direito ao esporte, tem direito ao lazer. Vamos ver cada uma dessas situações aqui. Toda criança, ela tem direito à educação. Agora perceba, nesse sentido, a Secretaria de Educação do município de Rosário está garantindo o seu direito de educação no momento de crise pandêmica. Porque nós aqui estamos na televisão, trazendo a aula, garantindo esse direito que você tem, de ter uma educação. Você tem direito a ter uma escola, de ter acesso a esse espaço escolar, você tem direito a ter bons professores, e nisso tudo, nesse conjunto todo, é que constitui o ECA, dizendo para você que você tem direito à educação, tá certo? Então, nesse sentido, nós aqui estamos garantindo o seu direito. Nós, como professores, e também outros órgãos, né, como o Conselho Tutelar, estamos aqui para isso. Né? A escola, o corpo alunado, o corpo de profissionais docentes e o próprio Conselho Tutelar, que é um outro órgão que vai também auxiliar na garantia dos seus direitos. Tá certo? Portanto, lugar de criança é vivendo uma infância de qualidade, uma infância feliz, não uma infância coagida, uma infância forçada a trabalhos que não é digno da sua fase, da sua infância. Tá certo? Não é trabalho forçado, não é trabalho exigido de maneira coercitiva para que você perca essa fase importante e linda da sua vida, que é a infância. Muito bem. No que tange aos adolescentes, eles têm direito à profissionalização no seguinte caso: ele vai para a escola, mas quando ele atinge uma determinada idade, ele tem direito a ter uma vida de profissionalização. Ele vai iniciar sua vida profissional e os órgãos públicos têm a obrigação, junto com o Estado, de oferecer vagas para que esse adolescente ele possa iniciar a sua vida profissional. É o que nós chamamos de jovem aprendiz. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem garantindo esse direito para o adolescente. O Estatuto também vai dizer para nós que toda criança e todo adolescente tem direito ao respeito, à integridade física, psicológica e moral. A criança e o adolescente, ele tem direito a ser respeitado. Todos nós gostamos de respeito. E respeito é bom. A criança precisa, o adolescente também. Então, temos o direito de ser respeitados, direito de ter liberdade até mesmo de expressão, direito a ter uma vida digna, de qualidade, uma infância e uma adolescência saudável. Isso é ter dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Toda família precisa garantir esses direitos à criança e ao adolescente, até porque são vulneráveis, estão dependentes
dos seus pais nesta fase dos seus responsáveis também. Então, falar de violência, falar de opressão com criança nesse momento é desrespeitar um direito que é assistido e garantido para eles no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, toda criança precisa ter os seus direitos respeitados, os adolescentes também. Precisa ter uma família decente, uma família que o respeite, uma família que o acolha, uma família que o ame, pois essa é a base do amor, da dignidade e daquilo que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ser acolhido no seio familiar, tanto pelos pais quanto pelos próprios responsáveis, que na maioria das vezes são os avós, tios. No contexto geral, a criança e o adolescente têm esse direito a essa dignidade, ao respeito, à integridade física, moral, social, educacional e mesmo espiritual. Tá certo? Portanto, toda criança tem direito de brincar, tem direito de extravasar a sua fase, as suas energias. A fase da infância tem que ser a mais proveitosa, a mais feliz possível, para que essa criança possa crescer um adulto responsável, um adulto maduro, uma pessoa feliz, que vá para a sociedade dignamente, com seus deveres construídos e com as suas obrigações também. E aí nós chegamos na fase da velhice. Os direitos a todas as fases da vida na velhice. Porque a fase adulta, há outros documentos normativos que vai garantir esses direitos. Aqui nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai garantir os direitos do adolescente e da criança nessa fase. Portanto, nós chegamos então na fase adulta. Aliás, na fase da velhice. Na fase da velhice, do idoso. Quais são os direitos que as pessoas nessa fase da vida possuem? Bom, fofinhos e fofinhas, nessa fase, turminha, do mesmo modo que existe um estatuto da criança e do adolescente, para a fase da velhice existe um outro estatuto, que é chamado Estatuto do Idoso. E assim como a criança tem direitos, os adolescentes também, o idoso também vai possuir direitos que agora também serão normativos, seja jurídico, vai reger, passível de penalidade se for transgredido. Tá certo? Muito bem. No dia 1º de outubro de 2003, com a intenção de regularizar e proteger os direitos do idoso, da pessoa na fase da velhice, foi regulamentado, foi promulgado a Lei 10.741, que vai agora reger o Estatuto do Idoso, regulamentar quais são os direitos que eles possuem. Nós bem sabemos, na aula passada nós aprendemos a respeito dessa fase, né? Nessa fase, a pessoa já idosa, ela vai ter as suas células envelhecidas, né? O seu organismo já está mais enfraquecido, aparecem os cabelos brancos, vai aparecer também ali uma série de enfermidades, e o idoso, ele passa a ser vulnerável. Então, o Estatuto do Idoso vem garantir direitos de proteção, né? Vem proteger os direitos dessa pessoa nessa fase final de sua vida, na velhice. E quais são os direitos do idoso? Vamos conhecer aqui alguns. O idoso, ele possui direito à moradia, direito aos assentos nos coletivos, nos primeiros assentos do coletivo, 5% das vagas no estacionamento, 2 vagas gratuitas para o idoso com renda de até 2 salários no transporte coletivo interestadual. Ele não paga essa passagem quando ele sai de um estado para outro, né? Isso é garantido por lei para ele. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados para a pessoa nessa fase da velhice, tá certo? Ele também tem direito à assistência previdenciária, ele tem direito a uma aposentadoria, e no seu artigo 99, tá? E no artigo 4 do Estatuto do Idoso, vem dizendo assim para nós: nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Ninguém pode fazer com que o idoso não seja visto, haja descaso com ele, haja negligência, porque ele se tornou uma pessoa vulnerável. Ninguém pode discriminar o idoso, nem ofendendo com palavras, nem mesmo com violências físicas, crueldade ou qualquer outro tipo de opressão. Tá certo? Por quê? Porque no mesmo artigo
do Estatuto do Idoso, no seu artigo 99, diz assim para nós: quando uma pessoa transgride um direito que é da pessoa na velhice, do idoso, ele vai ser passivo de detenção de 2 meses a 1 ano de prisão e multa quando qualquer um desses direitos é violado. Portanto, esses documentos normativos, ele vem garantir e assegurar a penalidade para aquele que é transgressor de qualquer um desses artigos, estabelecido como normativo, coincidindo de direitos para a criança, para o adolescente e também para a pessoa idosa, a pessoa na sua última fase, que é a fase da velhice. Tá certo? Você sabia, vamos aqui agora para algumas curiosidades a respeito do assunto que nós estamos falando nesta manhã. Vamos falar então aqui a respeito. Você sabia que a escola tem um papel fundamental na proteção de crianças e adolescentes? Pois é. Os profissionais da educação têm a obrigação de comunicar ao conselho tutelar sobre suspeitas ou confirmação de casos de violência contra a criança e contra o adolescente, devendo, portanto, priorizar a atenção a essas vítimas. Quando a escola ou um profissional da educação tem conhecimento desses fatos, a obrigação deles é comunicar a esse órgão chamado Conselho Tutelar, que também vem auxiliar a criança ou adolescente no cumprimento desses direitos, no cumprimento também, garantindo o tratamento digno e respeitoso para essa criança e para esse adolescente. Tá certo? Como curiosidade também, eu trouxe aqui para nós, é dever dos filhos cuidar dos pais. Sabia disso? Por quê, tia? Primeiro, porque na infância é os pais que cuidam dos filhos. E agora, na velhice, quem vai cuidar dos pais são os filhos. Na infância, são os pais que cuidam dos filhos. E na velhice, são os filhos que cuidam do pai. E o Estatuto do Idoso vem dizendo para nós, quando ele foi promulgado, no dia 1º de outubro de 2003, vem assegurando que é um direito deles ser protegido. E nesse sentido, quem vai dar essa proteção são os filhos. Portanto, queridos, é nossa obrigação agora cuidar dos nossos pais na velhice. Quando você estiver nessa fase, você já também vai ter seus filhos, e os seus filhos terão essa obrigação de cuidar de você na última fase da sua vida. Tá certo? Eu quero também aqui chamar sua atenção, como curiosidade, para um livro sagrado, um livro dos cristãos. Lá no livro dos cristãos, existe um apóstolo chamado Paulo, e ele escreveu uma carta a uma comunidade dos Efésios, no seu capítulo 6, no versículo 2 e 3, e ele vem trazendo um conselho muito interessante para nós, como seres humanos em geral, para a criança, para o adolescente, para o idoso, para o adulto. E olha o conselho que aqui está escrito: honra teu pai e a tua mãe, pois é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, o apóstolo está dizendo para nós que não interessa quem seja o seu pai ou a sua mãe, ele está dizendo que é para você honrar. E honrar aqui nesse sentido significa respeitar. E aí ele vem com uma promessa: quando nós fazemos isso, respeitamos o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa idosa, certo? O que acontece conosco em contrapartida? Nós somos abençoados com saúde, com mais vida sobre a terra. Olha que interessante, que legal. Então fica aí a dica para todos nós, possamos seguir esse conselho excelente. Chegou a hora então, nesse momento, das nossas atividades. Vamos exercitar aqui o que nós aprendemos na nossa aulinha de hoje. No exercício de hoje, na nossa primeira questão, diz o seguinte: qual é o significado da sigla ECA? ECA. O que significa ECA? Na opção A nós temos Escola da Criança e Adolescente. Na opção B, Estrada da Crianças e Amigos Comuns. Na opção C, Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual das 3 opções? Nós vamos ficar, você que falou a letra C, correto. A letra C, ECA, significa Estatuto da Criança e do Adolescente, documento normativo que vem garantir os direitos humanos de toda criança e de todo adolescente. Certo? Na questão de número 2, marque certo. O ECA vai garantir os direitos humanos em qual fase da vida? Já respondi na questão anterior. Observe então aqui as imagens. Qual delas
o ECA vem garantir o direito na fase da vida. Será que é na criança e adolescência, na fase adulta ou na fase de vida de velhice? Então, o ECA vem garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, portanto, o correto é a fase de criança e do adolescente. É a primeira imagem que é a opção correta. Na questão de número 3, quais são os direitos humanos expressos nas imagens abaixo? E aí nós temos 3 imagens e em cada uma delas nós temos direitos humanos que estão expressos em cada uma delas. Na primeira imagem, qual é o direito assegurado pelo ECA a toda criança e a todo adolescente? Mas também para o idoso, tá? É o direito à alimentação, à sobrevivência. Toda criança e todo adolescente tem direito a estar bem alimentados, ter condições de ter bons alimentos, ou seja, ter qualidade de vida, tá certo? Na imagem de número 2, qual é o direito assegurado à criança e ao adolescente? É o direito à vida. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Toda criança e todo adolescente tem o direito de viver, de ter bons hospitais para um bom tratamento, e isso de forma gratuita, tá certo? Na terceira imagem, qual é o direito assegurados? É o direito à educação. Portanto, toda criança e todo adolescente tem direito ao acesso à escola, a ter uma escola, a ter bons professores, tá certo? A ter educação. Vamos seguir. Quarta questão. Em que dia é comemorado o Dia Mundial do Idoso? Ele é tanto nacional quanto mundial. Então, a resposta correta é no dia 1º de outubro. No dia 1º de outubro de 2003, foi estabelecido o documento normativo que vem garantir o direito do idoso, da pessoa na última fase da vida, que é a velhice. Portanto, é o dia 1º de outubro. Bom, turminha, chegamos ao final da nossa aula. Quero deixar aqui para você um forte abraço, uma excelente semana e convidar você para um próximo encontro. Beijo da tia, tchau!